Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. O tema de hoje é a Igreja Verdadeira. Irmãos, um crente me diz assim, ele me perguntou o seguinte, de qual igreja você é? Eu disse, eu sou da Igreja de Cristo. Ele perguntou de novo, mas como assim da Igreja de Cristo? Se todas as igrejas são a Igreja de Cristo. Eu disse, não, a Igreja de Cristo é uma só e não todas as igrejas. Ele disse, mas isso não é possível, porque os antigos antes oravam nos montes e depois passaram a orar nos templos. E esses templos eram a Igreja de Cristo. Querido irmão, aprenda aqui na escola do Espírito Santo. Mateus capítulo 16, do versículo 17. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, falando a Pedro, ele disse, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não disse as minhas igrejas, ele disse a minha igreja. Minha está no singular, que significa que a igreja dele seria uma só, e não igrejas, que é no plural, que são muitas. Entende isso? Então Jesus disse, edificarei a minha igreja, uma. E quando é que Jesus ia edificar essa igreja? Jesus edificou essa igreja quando se deu como sacrifício na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele construiu, edificou a igreja dele. Então, qual é essa igreja que Jesus edificou, que Jesus construiu, que é a verdadeira igreja? Será que é a igreja católica? Ou é a igreja universal? É a igreja Nazareno? Ou é a igreja Nova Aliança? Ou é a igreja Aliança do Calvário? Não? Não é não? Qual é essa igreja? Será a igreja presbiteriana? Ou a igreja adventista? Ou será a igreja dos mormons? Então, qual é essa igreja de Jesus Cristo? A igreja verdadeira que Jesus ia edificar na cruz do Calvário. Aprenda aqui na escola do Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, do versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja verdadeira, a igreja que Jesus edificou, é o seu corpo. A igreja verdadeira é o corpo de Jesus Cristo. Essa sim é a igreja verdadeira. E não todos esses locais que existem por aí, chamados igrejas, como as pessoas dizem, não são a igreja de Cristo. Esses são locais, não a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Jesus Cristo. Então, como é que é constituído esse corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja? Romanos capítulo 12, do versículo 5. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, esse corpo de Cristo, que é a igreja dele, é constituída por vários membros. E esses membros somos nós.
eu e você e todos os irmãos que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele edificou a sua igreja, que somos quem? Que somos nós. Então a igreja de Cristo é o corpo dele. E este corpo dele é constituído por membros. E os membros somos nós. Eu, você e todos os irmãos pelos quais Jesus Cristo morreu por eles. Então nós somos a igreja dele. A igreja de Cristo são vidas compradas pelo seu sangue. Então Jesus, ele morreu pela sua igreja. Assim como dizem Efésios capítulo 5, do versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus morreu pela sua igreja. A pergunta é, Jesus morreu por paredes? Jesus morreu pelos locais chamados igrejas? Ou Jesus morreu por nós, que somos vidas, pessoas, seres humanos? Jesus morreu por nós. Nós que somos a sua igreja. Entende isso? Então, a igreja verdadeira somos nós. Vidas compradas pelo seu sangue. Jesus morreu pela sua igreja. Morreu por nós, que somos a igreja dele. E não aos locais chamados igrejas, porque não são igrejas. Entendeu isto? Então, essa era a verdade acerca da verdadeira igreja de Cristo. Então, irmão, você, junto com os irmãos, quando reunidos, falando dos mistérios de Jesus Cristo, aí está a igreja de Cristo. Essa igreja de Cristo pode estar em qualquer lugar. Seja no chapa, falando de Cristo, aí está a igreja de Cristo. Seja na escola, onde haver um grupo de pessoas falando de Cristo, aí está a igreja de Cristo. Seja na rua, falando de Cristo, onde as pessoas se reúnem falando de Cristo, aí está a igreja de Cristo. Então, em qualquer lugar a igreja de Cristo pode estar. Basta ouvir duas ou mais pessoas falando de Cristo. Jesus mesmo disse, nos dias de sua carne, que onde houver duas ou mais pessoas, eu estarei no meio delas. Então, a igreja não é um local. A igreja somos nós. A igreja são vidas compradas pelo sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que não sabem ainda que a igreja de Cristo não são os locais onde elas vão, mas sim elas mesmas são a igreja de Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida de vocês todos. Dizer que eu amo muito vocês. Subscreva-se no canal para receber mais vídeos. Ative o sininho de notificações para ficar alertado sempre que publicarmos um vídeo. E vamos fazer com que este Evangelho de Jesus Cristo chegue aos demais, às pessoas que ainda não conhecem a verdade acerca de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E um forte abraço a todos.